Boa noite a todos. Boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui reunidos com Jesus no nosso grupo Jesus em Família, aqui do Facebook. E todas as quartas-feiras e sextas-feiras faz o culto do Evangelho no Lar. Então, todos vocês que já estão acostumados a estarem conosco aqui, já sabem, mas muita gente está chegando nova, então a gente sempre recomenda, né? Inicialmente, que seja feito o culto do Evangelho no Lar, pelo menos uma vez ao dia, uma vez por semana, né? E aí você marca o horário, você marca o dia, o horário, e aí neste momento reúne a família. Então, todos à mesa, abre fazendo uma prece, deixa sempre um jarro de água para fluidificar, faz uma prece e abre o Evangelho ao acaso. Em seguida, você vai ler um trechinho do Evangelho que seja suficiente para você entender o que você leu, e depois as pessoas que estão presentes vão comentar, vão fazer algum comentário a respeito daquilo que entenderam, né? Porque neste momento não estão só os encarnados presentes, estão os desencarnados que às vezes precisam ouvir aquela explicação que você está dando ou que um familiar está acrescentando, né? Aí, em seguida que você faz esse comentário, vai encerrar com uma nova prece e assim você vai pedir tudo que você precisa, vai agradecer pelas bênçãos recebidas e vai manter a afinidade espiritual com esta corrente que vai sempre estar presente no dia e no horário marcado. Então, nós hoje vamos fazer a nossa prece e vamos dar o início ao nosso trabalho em seguida com um convidado muito especial. Então, eu convido a todos que se mantenham ligados a nós e vamos, então, elevar o pensamento a Jesus, nosso Mestre. Vamos pedir a Deus Todo-Poderoso que, neste momento, nós possamos nos unir numa só família, uma grande família com todos aqueles que estão reunidos a nós. E nós sabemos que neste momento estão se dirigindo para as residências de cada um de nós as equipes de espíritos benfeitores que têm por missão nos auxiliar nas nossas necessidades, naquilo que nós necessitamos, nos dando coragem, nos dando força, nos dando calma e nos intuindo principalmente nas ideias que vão solucionar os problemas que nós temos que enfrentar e as provas pelas quais nós temos que passar e vencer. Então eu peço que todos mentalizem o seu anjo de guarda e a figura do nosso Mestre Jesus, que está neste momento envolvendo a todos. E assim, meus irmãos, nós queremos convidar o nosso querido irmão Luiz Antônio Neri Forte, que vai hoje conduzir o nosso culto do Evangelho no Lar para vocês. Seja bem-vindo, querido irmão, a palavra é sua. Obrigado, Grace. O nosso boa noite, a nossa saudação, amiga, de paz, de amor, a todos que nos ouvem, nos veem nesse momento. Em especial aos nossos queridos irmãos da nossa Casa de Paz e Amor, trabalhadores, frequentadores da nossa casa, que saudades. Estamos separados fisicamente, mas os nossos corações estão sempre unidos na amizade de sempre. Eu quero agradecer a Grace, em primeiro lugar, pelo convite amável que nos fez para participar desse trabalho. Então, eu te agradeço a ti, Grace, ao Paulo, por esse amável convite e que nós possamos corresponder às expectativas. Quando a Grace me convidou para realizar essa tarefa, e que eu aceitei, mas desde já senti da responsabilidade de estar participando desse trabalho, que já tem uma grande projeção. Nós acompanhamos esse trabalho, Grace. E os palestrantes. Então, eu pensei assim, bom, o nome do trabalho é Jesus em Família. Olha que nome bonito, né? Trazer Jesus para a nossa família, para o nosso lar, não é? E como o trabalho é com Jesus e por Jesus, eu pedi ajuda para Jesus. E disse para ele, olha, mestre, me ajuda nesse trabalho aí. Me ajuda a encontrar as palavras certas
para levar aos irmãos. Que eu possa ser um bom instrumento à tua disposição, dos teus mensageiros, para levar a tua mensagem aos corações que nos ouvem. Então, nós lembramos que estamos nos dirigindo às famílias, aos lares nesse momento. Os irmãos estão nos escutando. E estão esperando de nós uma palavra amiga, uma palavra de consolo. E eu lembrei que nós estamos, já que é Jesus em família, eu lembrei de uma definição que Rodolfo Caligares dá no livro As Leis Morais, dizendo que a família é uma instituição divina. Olha que lindo, hein? É uma instituição divina, vem de Deus. E Emmanuel nos diz que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é a mais importante sob o prisma dos alicerces morais que regem a vida. Então vejam, meus irmãos, o quanto é importante a família. É uma instituição divina, vem de Deus. E o André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 6, ele diz que o lar não é somente a moradia dos corpos, é, acima de tudo, a residência das almas. Então, é ali, naquele cantinho, que Deus nos situa aqui na Terra, com afetos ou desafetos do passado, para exercitarmos a arte de amar. Então, a família, o lar é importante. Doce lar, não é? E eu pensei o seguinte, o que nós mais estamos precisando nesse momento? Porque nós estamos vivenciando duas pandemias. A pandemia do coronavírus e a pandemia das informações, das notícias que nos bombardeiam o dia todo. Então, de vez em quando, é bom nós desligarmos um pouco e sintonizarmos com Jesus, sintonizarmos numa palestra para recebermos vibrações positivas. Então, o que mais nós estamos necessitando nesse momento é de consolo e esclarecimento. De consolo e esclarecimento. Então, o objetivo primordial da doutrina espírita é consolar e esclarecer. Então, vejam bem, a doutrina espírita, ela vem nos mostrar que a morte não existe. Vem nos mostrar quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Vem nos mostrar a imortalidade e individualidade da alma que somos. Somos espíritos imortais. Vem nos mostrar a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade e as leis morais que regem a vida. Então, vejam, só esse esclarecimento já fez nós entendermos e compreendermos. E quando nós compreendemos, nós aceitamos e somos consolados. Então, a doutrina espírita é conhecida como o Consolador prometido por Jesus, que veio na época pedida cumprir essa promessa do Mestre, que prometeu que enviaria um outro Consolador para relembrar os seus ensinamentos. E a doutrina espírita também tem a finalidade única, progresso moral da humanidade. O mesmo do Evangelho. Por isso que a doutrina espírita também é conhecida como o Evangelho redivivo do Mestre, que veio relembrar. E o Evangelho, nós sabemos, é o maior código moral de todos os tempos. É a expressão mais pura das leis de Deus. E lá, na questão 614 do Livro dos Espíritos, na parte terceira, que trata das leis morais, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. E quando nós falamos de espíritos, estamos falando nos espíritos superiores, grupo de trabalho que participou da codificação. O grupo que trabalhou pelo Cristo na codificação. E eles responderam. E Kardec pergunta o que vem a ser a lei natural. E os espíritos responderam que a lei natural é a lei de Deus. Única, vamos sublinhar essa palavra, única verdadeira para a nossa felicidade. Indica o que devemos fazer ou deixar de fazer. Quando nós nos afastamos dessa lei, somos infelizes. Viram? Perdemos a conexão com Deus. E eu lembro de uma palestra do Divaldo Pereira Franco, antes da pandemia, lá pelo ano passado. Ouvimos uma palestra do nosso querido irmão Divaldo, em que ele dizia que o mundo está em conflito. E como está? Dizia ele que existe um vazio existencial na humanidade atual. E que o homem
perdeu o endereço de Deus. Olha só. Perdemos a conotação, a nossa conexão com o nosso Pai maior. E por perder essa conexão, houve consequências. Se não, vejamos. Guerras no planeta. Miséria, destruição, pessoas fugindo dos seus países, misérias de toda ordem, violências sociais, corrupções. E de permeio a tudo isso, ainda os flagelos naturais. Vulcões em erupção, incêndios, enchentes, tufões, furacões. E a camada de ozônio também dando, né, nos mostrando, né, o quanto nós já devastamos essa camada. Então, lá atrás, nós dizíamos assim, onde esse mundo vai parar? Talvez nós já dissemos essa frase. Onde esse mundo vai parar? E não é que parou? Um simples vírus fez o mundo parar. Do Polo Norte ao Polo Sul, passando pela linha do Equador, parou. E nós também paramos. Então esse vírus tem uma finalidade. Fez nós pararmos. Poderia ser uma guerra nuclear, mas não. Um vírus que nos isolou, que nos colocou, né, para nós fazermos uma viagem interior. Nos conhecermos. E eu lembro de uma frase que foi colocada no templo de Apolo, em Delfos, na antiga Grécia. Os gregos colocaram lá, conhece-te a ti mesmo. Então eles sentiram a finalidade de alertar o homem para a necessidade do seu autoconhecimento. Então agora nós temos que nos conhecer. Quem sou? O que eu estou fazendo nesse mundo? A quantas eu ando? Qual é o meu tipo de comportamento? Em casa, na sociedade? O que eu faço? Então é a hora de nós nos conhecermos, fazer uma viagem interior. Interessante que esse vírus, né, meus irmãos, ele provocou algo interessante, um isolamento social. Então antes do vírus, nós tínhamos as pessoas ao nosso lado. Os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos afetos, que nós podíamos abraçá-los a qualquer momento. Mas não tínhamos tempo para eles. Agora, nós estamos confinados. Temos todo o tempo, mas não temos essas pessoas ao nosso lado. E como faz falta, né? Nós abraçarmos aqueles amigos, aqueles entes queridos. Eu tenho duas netinhas, desculpa usar a primeira pessoa, uma aqui no Brasil e outra no México, que nasceu há pouco tempo, 1 mês e pouco. Se é difícil eu abraçar essa que está no Brasil, imagina a que está no México. Mas agora tem que esperar. Porque agora nós temos que sentir algo que é uma das emoções básicas do ser humano. O afeto, a parte afetiva. Nós precisamos nos abraçar, nos sentir. E agora a gente tem que valorizar isso, né? Tem que valorizar isso. Mas qual é que foi a causa desse vírus? Estou controlando o horário aqui para não me passar. A causa do vírus. Nós estamos falando em termos de doutrina espírita. Outros vão dar outras causas, mas dentro da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, no item 3, justiça das aflições. Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. Então o Kardec ali vai abordar o seguinte, é bom que nós prestemos atenção. Ele diz que se nós vamos admitir a existência de Deus, a suprema bondade, a suprema justiça, a suprema sabedoria, e ele, Deus, não pode agir caprichosamente. Ele não pode agir parcialmente. E aí o Kardec diz, e é bom que a gente grave. Logo, todas as vicissitudes, todas as dores, todos os sofrimentos têm uma causa. E se Deus é justo, as causas também são justas. É uma explicação aí, não é? Porque Deus tem conhecimento desse vírus, lógico. Mas ele não mandou esse vírus para nós, não. Ele não mandou esse vírus para nós, não. Deus não iria nos castigar com vírus. Não. Deus é a suprema bondade. É aquele Pai que sempre nos reserva o melhor e quer a nossa felicidade. E esse vírus é consequência dos nossos desatinos. Onde esse mundo vai parar, nós dizíamos, né? E parou.
Um vírus que fez nós pararmos. Então, agora, nós temos que conviver com esse vírus, com essa pandemia. E aí, nós encerramos a primeira parte aqui do nosso trabalho, sem intervalos para os comerciais. Só vou tomar uma aguinha aqui. E agora vamos para a segunda parte. Nós fizemos uma introdução. Qual o nosso comportamento perante esse momento da pandemia, do coronavírus, do isolamento social? O que a doutrina espírita pode nos oferecer nesse momento? Muita coisa. Nós selecionamos aqui o seguinte. Primeiro, a doutrina nos ensina que tudo passa. Na vida, tudo passa. E para tudo sempre tem solução. Só o que não passa é o que vem de Deus. Esse vírus vai passar. Vai passar. Na vida, tudo passa. Agora, o Chico Francisco Cândido Xavier nos ensinava que quando nós aceitamos com humildade, com resignação, sem nos revoltarmos, sem reclamarmos essas dificuldades, ele dizia que 50% do problema está resolvido. Os outros 50% vêm com o tempo, que é o tempo de Deus. Esse vírus tem um tempo. Ele tem um tempo. Porque nós temos que aprender muitas coisas. O mundo vai mudar. Não vai ser mais o mesmo. Não vai ser mais o mesmo. Então, o vírus veio mudar alguma coisa. Então, eu lembro que os jovens de hoje, que estão vivenciando, daqui a 20 anos, eles vão conversar com seus filhos. Daqui a 20 anos. E vão dizer para eles, olha, em 2020, surgiu um tal de coronavírus. Conhecido também como Covid-19. Ele causou muitos problemas, muitas mortes, muitas pessoas hospitalizadas, pessoas que perderam o emprego, pessoas que ficaram confinadas, usando máscaras. E aí o pai vai dizer para o filho, mas ainda bem que tu não vivenciou aquele momento. Aquilo já passou. Assim como nós também nos referimos a uma pandemia que houve lá em 1920, 100 anos atrás, passou. Passa. Na vida, tudo passa. Aquela frase que foi dita para o Chico, no momento de muito sofrimento dele, de muita dor, muito sofrimento, que veio de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, e que o mentor disse para ele, olha, Chico, Nossa Mãe Santíssima te manda uma frase. Isso também passa. Tudo vai passar. Agora, também nós temos que colocar uma coisa chamada paciência. E paciência, segundo nos diz o Emmanuel, nesse livrinho aqui que nós recomendamos aos irmãos, espera servindo. Interessante que no título desse livro, o Emmanuel não diz espera deitado e dormindo, espera servindo. Nós sempre temos que fazer algo para não ficar, ficar sem fazer nada, né? Então, espera servindo. E aí ele fala na paciência, que paciência é saber esperar com calma. Ter calma, serenidade, controle emocional nesse momento. É difícil, mas nós temos que fazer um esforço para manter a calma e a tranquilidade. Os benfeitores espirituais dizem que quando nós fazemos muito barulho em torno de nós, dificulta a ajuda. E quando nós nos revoltamos, e quando estamos um tanto quanto coléricos, eles dizem que nós formamos uma verdadeira pancadaria vibratória em torno de nós que dificulta a ajuda. A ajuda dos benfeitores espirituais. Então vejam, meus irmãos, que nesse momento temos que manter a nossa calma e a nossa serenidade, porque não adianta, o vírus está aí, a pandemia está aí, então nós vamos ter que enfrentar esse momento. Então é preferível que nós nos mantenhamos em calma, em serenidade, e isso é que a doutrina nos ensina, a calma e a serenidade, porque na vida tudo passa e para tudo tem solução. E aí nós lembramos de uma coisa muito importante na nossa vida, que é o trabalho. E aí os irmãos vão dizer assim, mas Luiz Antônio, eu estou em quarentena, como é que eu vou trabalhar? Pois é, mas na questão 675 do Livro dos Espíritos, o Kardec faz a seguinte pergunta. Por trabalho devemos entender somente as atividades materiais? E os espíritos responderam, não. Assim como o espírito trabalha, o corpo também trabalha. Toda ocupação útil, tudo que tem utilidade e tudo que é proveitoso é trabalho.
Então, o Emmanuel vai nos dizer que o trabalho é o movimento sagrado da vida. E o melhor remédio também para os males da vida. Porque quando nós estamos trabalhando, acalma o campo mental, esquecemos de nós e o tempo passa mais rápido. Então, se o trabalho é toda ocupação útil, e acalma o nosso campo mental e esquecemos de nós, nesse momento que nós estamos assistindo essa palestra, estamos trabalhando. Estamos tendo uma ocupação útil. E isto, para nós, é muito bom, porque acalma o nosso campo mental. Nós esquecemos um pouco de nós, dos nossos problemas, porque estamos direcionando a mente para algo vantajoso, que tem utilidade. Estamos aproveitando bem o tempo. Por exemplo, uma prece é trabalho. Uma prece que nós fazemos para alguém é trabalho. Ler um livro também é trabalho. É uma ocupação útil. E o Chico dizia com relação ao livro, que ele, o livro espírita, é sempre um amigo disposto, à nossa disposição para dialogar conosco, para a nossa conquista da paz, da felicidade que almejamos. Então, quando nós estamos lendo um livro, nós estamos conectando com o plano espiritual. Eu recomendei esse livrinho aqui, Espera Servindo, que lá na Paz e Amor, nas palestras, nós sempre indicamos ele, porque é um livrinho que ele nos dá muitos ensinamentos para o nosso dia a dia. E é um livro pequeno que nós, os homens, os cavaleiros, usamos no bolso. E as damas, as senhoras, usam na bolsa. Pode usar na bolsa. Porque naquele momento de dificuldade, a gente pega o livro, lê uma mensagem e se conecta com o plano espiritual. Isso também é trabalho, é uma ocupação útil. Tudo é trabalho. Não é? Escutar a palestra, como nós falamos, também. Mas temos também uma coisa chamada caridade, que foi a virtude que Jesus mais nos ensinou. O que a humanidade atual está precisando? Jesus no coração. Nós precisamos colocar em prática aquele ensinamento que Jesus nos deixou. E não pediu muita coisa, como dizia o Chico. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos como irmãos. É isso que está faltando na humanidade atual. A solidariedade, a fraternidade. Perdemos o endereço de Deus, como dizia o Divaldo, né? Então agora é o momento de nós pararmos, porque a humanidade vai entrar numa outra era, a era do Espírito. Então, vai mudar. Os valores vão mudar. Então, nós temos que nos adequar a essa nova ordem. Então, nós dissemos que caridade é Jesus conosco, como nos anotamos aqui. E quando nós praticamos a caridade, quando nós nos dispomos a ser solidários, nós conseguimos abrir uma porta interna, que está fechada. Então, nós passamos a olhar o nosso semelhante, aquelas pessoas que estão passando dificuldades e que precisam da nossa ajuda. Então, o Emmanuel diz assim, precisa de Deus? Deus necessita de ti. Porque quando nós pedimos a Deus, Ele manda alguém para nos ajudar. Não é? E quando alguém pede ajuda a Deus, Deus nos coloca no caminho para ajudar aquela pessoa. É a troca solidária, né? Então, meus irmãos, nesses dias de solidão, muitas pessoas estão sozinhas em casa. E a solidão é muito triste, meus irmãos. A pessoa não tem com quem conversar, com quem trocar ideia, com quem desabafar. Estão ali sozinhas. Então, nós podemos fazer o seguinte. Podemos fazer uma listinha e 1, 2 ou 3 vezes por dia ligar para alguém que nós sabemos que está sozinha, enfrentando aquela solidão. Outro dia, permita usar a primeira pessoa, uma pessoa me ligou para pedir o nome de um livro, mas ao mesmo tempo ele falou que estava sozinho. Tinha caído, tinha se machucado, com dor na coluna, com dor na cervical. E nós começamos a conversar, eu terminei fazendo até um atendimento fraterno por telefone. Depois de uma meia hora de conversa, ele me disse assim, quando nós estávamos terminando, tu não imagina o quanto essa conversa fez bem para mim. Como eu me senti bem. Eu não me senti só, sabendo que tem um amigo ao meu lado. Vejam só que lindo isso, né? Então, naquele dia, eu me senti assim útil. Porque quando nós praticamos o bem, nós projetamos luz no nosso caminho. Projetamos luz no caminho. E o bem que nós fazemos nos faz bem. Porque nos torna bons. E aí vem aquela famosa frase que o Espírito nos disse. Como é bom ser bom. Nós só atraímos coisas boas quando abrimos a nossa porta interna e vamos nos solidarizar. Olha o que esse vírus também está provocando. A solidariedade.
Olha as grandes empresas abrindo seus cofres para ajudar os mais necessitados, aos hospitais, pessoas se engajando em recolher alimentos para os mais necessitados. Então, o ser humano, nesses momentos de dor, de sofrimento, ele se torna mais solidário. E aí nós vamos entender que todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós temos as mesmas necessidades, porque ninguém é tão alguém que nunca precise de alguém. Então, nesse momento, nós temos que nos voltar para o nosso próximo. Todos nós estamos lutando por uma causa só: combater o vírus. Em todo o mundo, essa é a causa nossa. Mas aí nós temos que nos tornar solidários. E eu deixei por último, um dos recursos que a doutrina nos dá nesse momento, e que nós temos que utilizar, e muitas vezes utilizamos pouco ou não sabemos como utilizar. Eu deixei por último a prece. E alguém vai dizer assim: mas Luiz Antônio, os palestrantes sempre falam em prece. Sim, a prece nos liga a Deus? Sim, nos liga a Deus. A prece é importante, muito importante. Mas nós vamos dar uma outra conotação a essa prece, apresentar ela sobre um novo prisma, para que nós entendamos o quanto ela é importante. Nós vamos citar 3 figuras aqui, para falar dessa prece. Vamos citar Jesus, Kardec e Emmanuel. Jesus, no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos, lá tem uma lição que o título Oração Dominical. E ali ele narra que Jesus estava reunido com seus apóstolos e estavam comentando, Jesus comentava sobre a prece, a necessidade da nossa comunhão com Deus, que a prece nos liga a Deus, que nesses momentos nós temos que valorizar a prece, as qualidades da prece, como nós devemos orar. E Pedro, lá pelas tantas, ele perguntou: Mestre, será que Deus sempre atende às nossas preces? Pedro sempre fazia essas perguntas, não é? Será que Deus ouve as nossas preces? E Jesus respondeu. Agora quem está respondendo é Jesus, não é nós. E Jesus respondeu: como não, Pedro? Não tenhas dúvida. Deus sempre ouve as nossas preces. Não é nós que estamos dizendo, é Jesus, o nosso mestre, dizendo da importância dessa prece. E aí os discípulos estavam comentando essa prece, e lá pelas tantas, um deles disse assim: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus dispôs aquele grupo em círculo, levantou os olhos aos céus e pronunciou pela primeira vez na face da terra a oração dominical: o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E um dos apóstolos que estava ali, o Levi, o mais intelectual daqueles ali, ele anotou as palavras de Jesus. Anotou tudinho ali. E a partir desse dia memorável, essa prece singela de Jesus desceu aos céus como um perfume e espalhou pelo mundo todo. A prece do Pai Nosso é a prece modelo que Jesus nos deixou. Ali está contido todo o nosso programa aqui na Terra. Vejam a importância da prece. Aí nós já estamos entendendo o quanto ela é importante na nossa vida. E aí Kardec vem complementar. Num dos capítulos que trata sobre a prece, Pedi e obtereis, ele diz o seguinte: a prece é o nosso recurso de toda hora. Toda hora. Então, quando nós dizemos assim, Pai, me ajuda, naquelas horas de dificuldades, nós estamos fazendo uma prece. Naquele momento, estamos fazendo uma prece. E sabemos que vai acalmar o nosso campo mental o que pedimos para Deus, o nosso Pai. E ele diz mais, que pela prece nós atraímos o concurso dos bons espíritos, que vem nos ajudar a tomar boas resoluções. O concurso dos bons espíritos sempre vem nos ajudar. Viram? Que coisa importante essa questão da prece, né? E o Emmanuel, nesse livrinho, mais uma vez aquele livrinho, se puderes comprar, comprem, que ele é muito bom.
o Emmanuel veio nos dizer o seguinte: Deus te escuta a tua prece, nunca duvides disso. Porque muitas vezes nós fazemos uma prece e dizemos assim, mas será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai me atender? E esse verbo ser no condicional é dúvida. Não, Deus vai sempre nos atender como um bom pai. Ele sempre vai nos atender e nos reservar o melhor, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento. Como disse Jesus, Deus sempre escuta a nossa prece. E aí o Emmanuel continua. Toda prece, porém, é um diálogo em paz. Um diálogo da criatura com o Criador. O que o Emmanuel quer dizer um diálogo em paz? O que é paz? Paz é ausência de conflitos. Paz é harmonia, é tranquilidade, é entendimento. Então, o que o Emmanuel quer dizer? Que quando nós formos fazer uma prece, nós não podemos fazer uma prece depois de uma briga, depois de uma discussão, quando nós estamos alterados mentalmente. Não. Em paz quer dizer assim, vamos lá num cantinho. Vamos contar até 10. Respirar fundo. E aí o Emmanuel nos dá uma outra recomendação. Nesse momento que tu está calmo. Conta em prece a tua história, Deus. Eu, quando li a primeira vez assim, fiquei assim, emocionado até de ler essa frase e de ter conhecimento dessa frase do Emmanuel. Porque Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. Muitas vezes nós temos dificuldade, parece que para falar com Deus. Ah, mas Deus está lá, será que está me ouvindo? Como é que eu falo com Ele? Chamo Ele de Pai, de Senhor? Não, Deus é o nosso Pai. É o nosso melhor amigo. Então, quando nós formos conversar com Deus, eu vou dar um exemplo. Olha, meu Pai, estou aqui. Eu estou passando por necessidades. Estou enfrentando esse coronavírus, esse isolamento social, perdi o emprego, tenho familiares no hospital, perdi familiares. O que eu faço? Eu já estou ainda na depressão. Pai, me ajuda. E Ele vai dizer para nós que está nos ajudando. Ele sabe da nossa necessidade. Mas é um ato de humildade nosso contar a nossa história a Deus. E Ele sempre vai nos atender de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E aí o Emmanuel encerra dizendo o seguinte: depois que tu fez essa prece, que foi de coração, que tu conversasse com Deus, não fica parado chorando leite derramado. Não. Ele diz o seguinte: segue e serve. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Então, aquilo que eu falei, trabalho. Não podemos ficar parados, sem fazer nada. Aliás, falando em não fazer nada, eu pergunto aos irmãos, o que nós fazemos quando não temos nada para fazer? É uma boa pergunta, não é? Porque será que nós aproveitamos bem o tempo? E essa pergunta, numa palestra, um menino lá de 7, 8 anos respondeu. Tio, quando eu não tenho nada para fazer, eu arrumo alguma coisa para fazer. Então, nós nunca podemos estar sem fazer nada. Porque sempre quando nós estamos parados, vem pensamentos negativos. E aí, esses pensamentos negativos nos deixam tristes, deprimidos. Não. Sempre temos que fazer alguma coisa. Vamos ler um livro, vamos telefonar para alguém, vamos dar uma varredinha na casa, nós, que estamos confinados, vamos ajudar a nossa patroa. Vamos fazer alguma coisa, mas não ficar parado. Porque tudo que para, fica estagnado. E a vida é em movimento. Mesmo uma pessoa que está sentadinha ali, ela pode fazer uma prece. O silêncio dela já é uma prece. Porque o nosso silêncio para não divulgar o mal, já é uma prece e já é um trabalho. Nós estamos evitando perturbação. Não falar mal da vida alheia, não condenar as pessoas, porque toda vez que nós condenamos alguém, que nós falamos mal de alguém, nós invadimos a privacidade dessa pessoa. Porque quando nós fazemos esse juízo, nós emitimos uma onda mental. O pensamento é uma energia que se propaga e vai até aquela pessoa que nós falamos mal. Então nós estabelecemos uma ligação fluídica. Aquele mal que nós estamos falando, nós temos também envolvido naquele mal ali que nós estamos falando daquela pessoa. E aí? E esse pensamento volta para nós. Então nós temos que evitar falar mal dos outros, condenar. Não.
Façamos uma prece, então, para esse irmão que errou. Pai, ajuda ele está no mau caminho, não está no caminho certo. Vamos sempre ficar do lado da caridade. Essa é a dica que eles nos dão. Se nós ficarmos do lado da caridade, está de bom tamanho. Não vamos nos prejudicar e nem prejudicar o outro. Não é verdade? E agora, partindo para o encerramento, os irmãos poderão perguntar assim: Luiz Antônio, será que nós vamos lembrar de tudo isso que foi dito? Vamos. E eu vou dizer por quê. Quando a Grace e o Paulo criaram esse grupo, eles, a partir daquele momento, eles passaram a ter uma cobertura espiritual. Porque toda vez que nós nos dispomos a praticar o bem, a caridade, os espíritos vêm nos ajudar. Então, existe uma corrente espiritual atuando nesse trabalho. E esses mentores espirituais que estão atuando nesse trabalho, eles estão indo nos lares das pessoas que estão nos ouvindo agora nesse momento. Estão trabalhando com cada um de nós, introjetando na nossa mente tudo isso que foi dito aqui. Introjetando na nossa mente ideias positivas para mudar o teor vibratório dos nossos pensamentos. Para a gente se sentir mais alegre, mais feliz, com mais vontade de acertar, de melhorar e de enfrentar melhor esse momento da nossa vida. Então, Grace e Paulo, existe uma corrente espiritual atuando ali. Existe uma corrente espiritual. E durante o nosso sono físico, esses mentores, eles vão trabalhar conosco. O corpo está em repouso, mas o espírito vai dar suas voltinhas no plano espiritual. E eles aproveitam também, nesse momento, para introjetar melhor essas ideias. Amanhã, nós vamos amanhecer melhores. Mais alegres, mais felizes, mais vontade de acertar, de melhorar, de dar um novo direcionamento para a nossa vida. Tudo porque nós assistimos uma palestra. Jesus em Família. Como é bom assistir, né? E eu sempre encerro as palestras dizendo o seguinte: uma palestra tem que valer a pena, meus irmãos. Nós não podemos terminar uma palestra deprimidos, tristes. A palestra tem que valer a pena. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, na lição 37, eu até gravei, ele diz o seguinte: que nós somos os explicadores espíritas, nós que estamos proferindo a palestra, somos explicadores espíritas. E ele diz assim: quando estás se dirigindo a esses grupos familiares, a essas famílias, como nós estamos nos dirigindo agora, diz o Emmanuel para nós, nesses momentos, eleva o teu coração aos lábios. Fala com amor, fala com vibração para as pessoas sentirem que tu está sendo um bom canal, um bom instrumento da espiritualidade. E eu sempre encerro dizendo o seguinte, meus irmãos: temos que encerrar a palestra alegres. E por que não dar um sorriso de vez em quando? O sorriso é o combustível da alma. Quando nós sorrimos, o mundo sorri conosco. Então, por que não dar um sorriso de vez em quando, mesmo em todos esses problemas que nós estamos enfrentando com o coronavírus, com o isolamento social? Não é um vírus que vai nos impedir de dar um sorriso. Vamos sorrir. E eu peço para a Grace olhar para o Paulo e dar um sorriso. Olhe um para o outro e dê um sorriso. Eu sei que às vezes é difícil dar um sorriso, pode ser até um sorriso triste. Mas vale um sorriso, mesmo triste. Então a nossa palestra tem que terminar assim. Valeu a pena. Eu recebi algo bom, que não foi nós que dissemos. Nós fomos um canal de Jesus. Jesus no lar. Jesus no lar. Não existe coisa mais linda na face da terra do que uma família reunida para fazer uma prece e trazer Jesus para o seu lar. Lá nas palestras da Paz e Amor, quando termina a palestra, eu sempre vou procurar um casal que está com filhos, e eu sempre pergunto assim: gostaste da palestra? E a pessoa sempre diz que sim. Eu digo sempre: continua vindo aqui, que vai te fazer bem para ti, para tua esposa, para teus filhos, vai fazer bem. E eu sempre digo o seguinte: família que reza unida, eu nem termino a frase e eles dizem lá, permanece unida. Família que reza unida, permanece unida. Então vamos nos ligar com Jesus. Jesus no lar. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine os corações e que nós possamos nesse momento ter muita calma,
muita serenidade, confiar em Deus. O nosso Pai sempre nos reserva o melhor. Tudo isso vai passar e uma nova ordem de valores vai reinar aqui na Terra. Quando Jesus disse que o reino de Deus vai se instalar. O reino do amor, da fraternidade. Porque o Chico uma vez perguntou para os espíritos qual a característica do homem do futuro, daqui 30, 40, 50 anos, depois de tudo passar. E os espíritos responderam para o Chico que a característica do homem do futuro será o respeito às leis de Deus. A lei de amor, de justiça, de caridade. Aí não vai haver mais guerra, não vai haver mais violência, né, meus irmãos? Que nós não queremos mais isso. Nós queremos que tudo isso passe e que Jesus more em nossos corações. Essa era a mensagem que nós tínhamos para passar para os irmãos e que Jesus, nosso mestre, amigo, nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado. Querido amigo Luiz Antônio, você não é apenas um explicador, você é um biotônico fontoura espiritual para nós. Gostei dessa. Biotônico, né? É do meu tempo, viu? Mas é verdade, esse bom astral a gente precisa muito, porque nós procuramos sempre nos manter, né, Paulo, com um sorriso, né? E apesar de que é difícil, né? É muito difícil a convivência em família. Quero te cumprimentar pelo tema, né? Que é um tema maravilhoso. E que, inclusive, hoje, Luiz Antônio, a nossa irmã Luísa Cardoso nos avisou que é o Dia da Família. Tu sabia? Como viu só? Um dia especial mesmo, né? A gente não anda sozinho, né, amigo? A gente não anda sozinho mesmo, né? Eles, os nossos amigos espirituais, eles nos ajudam o tempo todo, né? E a Laurinha também te mandou um beijo, viu? Já tô adiantando. Agradecer essa audiência linda do teu pessoal lá do México, do Panamá. Tem gente de fora nos assistindo, né, Luiz Antônio? Obrigado, sim, estão assistindo. Estão prestigiando o nosso trabalho, né, Grace? Sim. E eu até felicito vocês por essa ideia de criar esse trabalho. Esse trabalho está tendo uma grande projeção, viu, Grace? E vocês estão incluídos até no nome do trabalho. Jesus em Família. Coisa muito linda. A ideia é a gente driblar com criatividade e sempre permanecendo na sintonia espiritual, né, com Jesus, com a nossa Casa de Paz e Amor. E hoje também eu citei na abertura a Caravaneiros da Fraternidade, onde tu és um grande colaborador, também já foste presidente da casa, e que inclusive estava de aniversário, né, 50 anos, né, Antônio? Que não é qualquer coisa, né? Exatamente. Nós sabemos que sim, nós temos essa equipe maravilhosa que nós estamos multiplicando, né, com esses nossos irmãos que estão chegando no grupo do Jesus em Família e se unindo a nós, e que em seguida nós estaremos nos encontrando fisicamente, e aí nós vamos dar continuidade a esse trabalho, né? Já está convocado a voltar para o Jesus em Família, tá, Luiz Antônio? Tá certo. Aí nós vamos nos abraçar e vamos sorrir também, né? Sim, sim. Aliás, gosto muito quando tu fala sobre o sorriso, né? É o combustível da alma. Eu, como dentista, gosto muito quando tu fala do sorriso, viu, Luiz Antônio? A gente fica mais bonito, né, quando sorri. Sim, com certeza. Então, vamos agora, neste momento, vamos, então, agradecer ao Pai. Vamos, então, mentalizar, neste momento, essa corrente de luz, de paz, de amor, envolvendo a todos nós. Vamos mentalizar os nossos familiares, onde quer que eles se encontrem. Vamos mentalizar também os nossos entes queridos desencarnados. E neste momento vamos pedir a Jesus que envolva todos. E que também estenda suas bênçãos àqueles com os quais nós ainda não temos afinidade. Aqueles com os quais nós temos algumas diferenças, sejam eles estando no plano espiritual ou no plano físico. Vamos pedir que o Pai envolva todos os trabalhadores e que também oriente os nossos dirigentes, os governantes dos nossos países, especialmente do Brasil, para que tenham intuições positivas,
para que se liguem à corrente espiritual do nosso Mestre Jesus, para que recebam as melhores intuições para conduzir a todos nós. E vamos pedir que cada um de nós possa crescer um pouquinho mais a cada dia, elevando-se espiritualmente, procurando exercitar o perdão, o amor, a prática do bem. Porque sabemos que estamos todos aguardando uma solução. E essa solução virá quando tivermos aprendido aquilo que nós precisamos aprender, com tudo o que está nos acontecendo com relação a essa pandemia e a qualquer outra situação de nossa vida. E assim, meus irmãos, eu agradeço a todos pela presença e quero dizer que já na próxima semana, que é na quarta-feira, né, nós teremos aqui a nossa querida irmã Yara Godinho, que dará sequência, então, a esse nosso trabalho. Sejam sempre bem-vindos, obrigada por todos que estão chegando agora e juntem-se a nós. Um beijo grande, fiquem com Deus e bom final de semana. Tchau!